Olá, este é o Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela Associação Brasileira de Medicina Preventiva, Abramep. O nosso maior desafio é como prevenir doenças sem deixar com que as pessoas fiquem mais ansiosas do que já são. Hoje estamos aqui com o Dr. Tadeu Henrique Pereira, nosso médico infectologista, nosso companheiro de lutas aí, e vamos estar comentando um pouco sobre a medicina e conversando no segundo bloco sobre a campanha de vacinação contra a gripe. Como é que vai, Tadeu? Tudo bem? Adilson, tudo muito bem. Estou muito feliz pelo convite de poder estar aqui com você, com os colegas da rádio, da televisão Princesa, e poder falar dessa coisa que eu gosto muito, que é da medicina e principalmente a medicina preventiva. Para nós é uma honra ter você aqui conosco, Tadeu, principalmente com toda a sua experiência, mas gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, como é que foi a sua caminhada até chegar a ser médico aí, infectologista, como é que você escolheu essa profissão, Tadeu? Eu sou mineiro de Machado, fiz o ensino fundamental e médio em Machado, depois tive a intenção de fazer medicina com a colaboração dos meus pais, meu pai e minha mãe. Fez na mesma faculdade que eu, a Faculdade de Medicina de Itajubá, né, Tadeu? Procurei a cidade de Itajubá, onde fiz medicina. Que bom. Cidade boa também, Itajubá, hein, Tadeu? Muito amável, dócil, um clima lá do pé da Mantiqueira. Aprendemos muito lá. No Vale do Sapucaí. Foi muito bom, ótimo. E como é que você veio parar aqui em Varginha? Uma educação transformadora, né? Eu fiz infectologia no Hospital Heliópolis, em São Paulo. Lá em São Paulo? Uma favela enorme lá, o Heliópolis é a maior favela do Brasil. Isso, que é um serviço de referência em doença infecto-contagiosa. Inclusive o serviço de infectologia do Heliópolis vai comemorar agora 35 Conheço bem anos. Lá. Ele é bem anterior à criação da Sociedade Brasileira de Infectologia. Sim. Posteriormente eu tive uma namorada em Varginha. Olha, a namorada que te trouxe para cá, então? Aí acabei vindo trabalhar em Varginha, fazer pronto atendimento. E até hoje continua aí. Quais os serviços você está trabalhando, Tadeu? Eu trabalho no Hospital Humanitas, sou cooperado da Unimed Varginha. Sim. E trabalho no Comitê de Controle de Infecção Hospitalar e Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Humanitas. É um dos importantes serviços que nós temos na cidade. Nós somos funcionários públicos, trabalhamos na UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Você atende o corpo a corpo ali? Corpo a corpo. A população, os munícipes aí? Com certeza. Daqui de outras localidades. Sim. Eu faço doença sexualmente transmissível AIDS. Sim. No SAI, que é no Serviço de Atendimento Especializado de Três Pontas. Certo. Né? Faço consultório, ambulatório, faço infectologia, Comitê de Controle de Infecção Hospitalar também, do Hospital Santa Lúcia, em Poços de Caldas. O que é infectologia, Tadeu? Explica para os nossos ouvintes aí o que é infectologia? Parece que a população não enxerga assim, bem assim a infectologia. O que é o infectologista? O infectologista pessoa que com medo, né? A água divisória da infectologia no Brasil foi a pandemia da AIDS. Né? Sim. O Brasil tem grandes médicos tropicalistas que praticam a medicina tropical. Né? Alguns ícones da medicina no Brasil. Né? Um mineiro muito famoso é o Vital Brasil. Aqui de Campanha, né? Muito pertinho da gente. Que trabalhou muito. Então nós temos outros, tipo o Adolfo Lutz, o Ezequiel Dias, nós temos o Evandro Chagas, né? Sim, nós temos doença de Chagas, todos são doenças. O Carlos Chagas, né, que é um mineiro que descreveu quase que todos os passos da doença de Chagas. E com a pandemia da AIDS, o Brasil tem a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que reúne ainda alguns decanos da medicina no Brasil. Sim, né? Amato Neto. Tropical, Amato Neto, o Dr. Veronese. Veronese, a falecer. livro de DIP. Tem os tratados, né, de infectologia. Nos anos 80, com o aparecimento da pandemia da AIDS,
Sim. E com o surgimento no Brasil... Foi um susto, né? Um dos primeiros casos de AIDS nós tivemos aqui em Varginha. Na nossa localidade. O relato, né? Nos anos 80, né? Isso. Aí, nos anos 80, com os grandes complexos hospitalares, com o processo de urbanização, né? O Brasil deixou de ser um país rural. Quis né? morar na cidade. A população quer morar na cidade até hoje. O surgimento do capitalismo, né? Exuberante do Estado brasileiro e os o milagre econômico, os complexos hospitalares, as infecções hospitalares, né? E a pandemia da AIDS, a medicina tropical não era só rural, né? Sim. As doenças infecto-contagiosas urbanizaram, né? As grandes pandemias, né? Uma das grandes pandemias até vai ser, daqui a pouco nós vamos falar sobre a gripe sazonal, mas foi a gripe chamada gripe suína, né? Que levou um grande susto aqui. O H1N1. Que paralelo que a gente pode fazer, já falando um pouco sobre a gripe, entre a gripe suína, o H1N1, e a gripe sazonal, essa gripe comum, Tadeu? São causadas por vírus distintos, né? Diferentes, né? Um paralelo que pode fazer com o H1N1 é a gripe espanhola, né? Sim. Que nos anos tivemos casos aqui em Varginha 40, teve um índice alto de mortalidade, né? Naquela época eram os farmacêuticos quem tratavam dessas gripes aqui na cidade. A espanhola. Correto. Mas o surgimento da infectologia hoje é importante, né? Sim. É uma especialidade que tem uma intervenção importante nas pandemias, nas doenças tropicais. Sim. E o infectologista hoje é um interventor importante no controle de infecção hospitalar, no manejo dos antibióticos. Nisso, Tadeu, né? Veja bem, recentemente está proibido as pessoas adquirirem antibióticos nos balcões das farmácias sem a prescrição médica. O que você acha que isso mudou e que pode mudar na nossa sociedade, na nossa cidade, o fato dessas receitas serem controladas, a venda de antibióticos? O crescimento do Estado brasileiro, o processo de redemocratização do Estado brasileiro e as demandas sociais, né, por serviços de saúde, por maior atenção a todos os segmentos, né, para a busca do Estado de levar maior dignidade aos indivíduos, cuidados de saúde, o povo está tendo cada vez mais acesso aos tratamentos, às terapêuticas, né? Verdade. E a internet ainda democratiza o conhecimento, democratizou mais o conhecimento. Dr. Google. Então, o uso de antibiótico de forma indiscriminada leva ao surgimento de bactérias multidroga resistentes. Olha, a questão da multidroga resistência é uma demanda pública que não poderia ficar sendo um estado de coisas. Para deixar de ser um estado de coisas, dentro dos hospitais já haviam portarias disciplinando o uso de antibióticos. Na comunidade, não. Então, para não ficar um estado de coisas, as pessoas usando muito antibiótico na comunidade e aparecendo muitas bactérias, o governo traz uma portaria para disciplinar o uso de antibióticos. Sim. Né, para evitar as superinfecções. Né? Veja bem, nós tivemos os primeiros antibióticos, foram as sulfas, penicilinas, né, que surgiram e tudo era muito sensível. E hoje em dia nós estamos voltando à era pré-antibiótica por conta do uso indiscriminado dos antibióticos. As bactérias ficaram mais fortes, Tadeu? Como é que é essa? Elas têm mecanismos de resistência, né? Ficam mais resistentes que os antibióticos acabam não tendo uma ação eficaz, efetiva contra ela. Um exemplo, assim, uma bactéria, cita para mim aí as bactérias. Nós temos aí, por exemplo, a Acinetobacter, a Klebsiella, né, de uma forma assim comunitária, na comunidade, por exemplo, as doenças sexualmente transmissíveis. Sim. Nós temos a uretrite gonocócica, que era causada por Neisseria gonorreia, fala para o pessoal, uretrite gonocócica era a gonorreia antiga. Os nossos farmacêuticos aí, famosos, tudo, tratavam isso aí com uma benzetacil dentro da farmácia, 30, 40 anos atrás, né?
Hoje, por exemplo, o gonococo já é resistente à penicilina. A zuletrite pós-gonococo é muito resistente, né? Você tem que usar outros antibióticos mais potentes. E mais caros, né? E caros. Até o prejuízo vai no bolso mesmo do paciente, da família, né? Que esses usos desses antibióticos encarecem muito a vida das pessoas. Esse é um exemplo assim na comunidade, né? Então, dentro dos hospitais é mais grave, né? Como é que a gente faz para lidar com esses micro-organismos, Tadeu? Porque a gente vê que se você for aproximando uma lente do nosso corpo, nós somos mais micro-organismos do que nós mesmos. Isso. Concorda? Nossa. Tanto externamente quanto internamente. Então você acha que a gente tem que ser amigo dos bichinhos? Nós somos colonizados, né? Sim. Nós vivemos em equilíbrio com as nossas bactérias. Sim. Num comensalismo, né? Sim. Nós precisamos uns dos outros. Isso. A partir do momento que nós usamos antibióticos de forma indiscriminada, de forma não correta, não racional, você vai tirando a flora residente, né, que fica com você, que não te causa problema, e você passa a ter a flora, os bichinhos que são patogênicos. Se você usa um antibiótico errado, ou você usa certo, você mata a bactéria que está causando o problema e mata muitas outras bactérias que não tem nada a ver, em equilíbrio com você. Em comensalismo conosco, né? Essa harmonia entre o nosso corpo e os micro-organismos que vivem entre nós. Com certeza. Portanto, essa portaria ela tem esse objetivo de disciplinar, né, o uso do antibiótico, trazer a figura do farmacêutico, né, para o balcão da farmácia, né? Sim. Para que ele ajude na atenção farmacêutica do usuário e associe ao médico, né, enquanto prescritor do antibiótico, para que a programação terapêutica do doente seja cumprida, né? Qual a melhor maneira para prevenir infecções? O que você poderia dizer em termos de preventivos, infecções de uma maneira geral? O ideal, né, essa coisa, a saúde, o estado de saúde, a qualidade de vida, né? A boa alimentação, a boa dieta, hábitos e vícios, né, da bebida alcoólica, do cigarro, né? A drogadição deve ser evitada, né? Lógico. Nem deve ser experimentada. Nem experimentado, né? Tudo começa com a primeira dose, quando a pessoa experimenta, você vai vivenciar aquilo. Repudiar, né? Nós temos que ver que a boa alimentação e a boa comida é como se fosse um antibiótico, um remédio diário, né? O alimento já é o antibiótico que nós precisamos. Isso. É um bom alimento. Comida e uma boa dieta alimentar. Na verdade, a maioria daquilo que precisa para prevenir doenças, nós já estamos careca de saber, né, Tadeu? Tanto você quanto eu. Só que a maioria das pessoas não fazem. A prática do esporte, né? A prática do esporte, lavar as mãos, a higienização pessoal. A higiene pessoal. A cesta básica de direitos do indivíduo, né, que é ter uma casa, essa casa ter água, esgoto, saneamento básico, iluminação, né? Iluminação. Sol, Isso são direitos assim questões que estão muito envolvidas com a saúde. Tá certo. Bom, nós vamos acompanhar no segundo bloco, vamos estar falando agora sobre a campanha de vacinação contra a gripe sazonal. No próximo bloco nós aguardamos você. Olá, estamos de volta aí com o Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela Associação Brasileira de Medicina Preventiva. E estamos aqui hoje com o Dr. Tadeu Henrique Pereira, infectologista da nossa rede aqui da nossa cidade. Bom, Tadeu, estamos aí agora com uma campanha a ser desenvolvida pela Secretaria de Saúde aqui do nosso município, que é a campanha contra a gripe. O que você pode nos dizer sobre essa campanha, a importância dessa campanha? Para quem está indicado toda essa vacinação, Tadeu?
Essa campanha ela é importante porque ela faz um bloqueio, né, da infecção em alguns grupos específicos, né, e permite o acesso de grupos que têm doenças, comorbidades, alguns agravos de saúde, para que impeça a disseminação da doença. A gripe mata, Tadeu? Mata. Como que ela mata? É uma infecção... A doença fala que é doença de rico? Como é que é isso? Historicamente, se você for ver o histórico da gripe, né, no continente americano, as populações indígenas, foram dizimadas, realmente, que viviam aqui, principalmente na região andina, tudo, não tinham gripe, não sofriam de gripe. A chegada dos espanhóis, né, e o convívio com essas populações, muitas tribos e populações indígenas vieram a falecer de gripe. Nós importamos esse vírus? Isso, sim. O que é vírus? Que diferença de vírus e de bactéria, Tadeu? O vírus é um ser acelular, né? Ele tem uma cápsula proteica. A gente não enxerga ele nem nesse microscópio comum, né? Não, é muito difícil, né? Agora a bactéria é um ser unicelular. Já é maior, né? Maior, visível, tem uma pelo menos no cápsula, microscópio. tem uma organização de célula, né? O vírus não. A bactéria, ela pode viver no meio ambiente, né? O vírus não, ele já é um ser, para se multiplicar e viver, ele precisa invadir uma célula, ele é intracelular. O vírus, então, ele provoca a gripe. Sim. Qual a diferença de gripe e de resfriado? As pessoas confundem muito. O que é resfriado, o que é gripe? Acaba sendo a mesma coisa, né? Porque o resfriado é mais uma terminologia, são sinônimos, né? São palavras quase que sinônimas. Porque seria menos intenso o resfriado e a gripe mais forte? O resfriado é a descrição da síndrome, né? Com o nariz entupido, escorrendo, dor no corpo, né? Dor de garganta, mal-estar. Dor pelo corpo. Dor pelo corpo, cefaleia, né? Dor de cabeça. E a gripe acaba sendo a mesma coisa. O agente causador acaba sendo o influenza mesmo, né? Influenza. Esse é que é o vírus causador dessa gripe sazonal. Isso. E a vacina é a vacina influenza. É vírus vivo, é vírus morto? Como é que é? Vírus atenuado? É vírus atenuado, né? Vírus atenuado. Isso. Então essa é uma aplicação que é feita, é intramuscular, feita essa vacina. A vacina tem um benefício enorme para o usuário, né, do sistema. Ela é feita em dose única, ela tem que ser tomada todos os anos, né? Sim. Ela é feita uma coleta, né? Os hospitais sentinelas do Brasil fazem uma coleta dos vírus de influenza 1 circulantes nas semanas epidemiológicas anteriores. Dessa coleta dos vírus que estão circulando é que é feita essa vacina. Muitas vezes fala que a pessoa toma a vacina e fica gripado. E tem uma gripe mais intensa ainda. Aí o que ocorre? A vacina ela é muito efetiva e eficaz. Precisa fazer uma distinção nos diagnósticos. Eficaz quantos por cento, Tadeu? Vamos pôr aí 80%, 90%, né? Porque abaixo de 50% não compensaria tomar, né? Abaixo de 50% não valeria a pena. A vacina nem comercializada, né? Todos aqueles de 50% a 80% das pessoas que se vacinarem, elas se beneficiarão muito. Muito, não há dúvida. Para que evite que as pessoas adquirem doenças mais importantes. Porque o que gera o problema da gripe é que baixa mais a resistência e as pessoas têm a pneumonia. É isso? Sim, a gripe pode abrir a porta, né, para uma infecção secundária, né? No caso do governo brasileiro, nós estamos aqui com as diretrizes. Quais os grupos que estão indicados a fazer essa vacinação? Neste ano, você vai ter a criança de 6 meses a 2 anos. Criança de 6 meses a 2 anos. Gestante em idade gestacional. Gestantes até quantos dias? Gestante durante todo o período da gestação. Durante todo o período da gestação. Puérperas até 45 dias. Puérpera é logo após o parto, 45 dias depois. Sim, isto.
Profissionais de saúde, aqueles que estão na porta, no cotidiano. Médico, enfermeira, no recepcionista, o pessoal que trabalha nos setores de saúde. Sim. E os portadores de comorbidades, de 2 a 59 anos. Né? 2 a 59 anos que tem alguma moléstia, que tem alguma doença de base. Né? Nós podemos citar, por exemplo, uma questão muito comum, que são as doenças respiratórias. Asma, né? bronquite. Asma, doença pulmonar crônica, que é aquele indivíduo que fumou por longo período. Né? Os alérgicos, de uma maneira geral? Sim. A asma tem um componente imunoalérgico, né? Sim. A fibrose cística pulmonar. Essa já é mais rara, né? Doenças intersticiais pulmonares. Os fumantes deveriam ser vacinados? Também. Os fumantes por quê, Tadeu? Porque eles acabam tendo doenças pulmonares crônicas. Eles são mais vulneráveis a ter uma série de outras doenças. Eles têm lesões definitivas no pulmão, destruindo a arquitetura, né, a citoarquitetura pulmonar, e acabam tendo bronquiectasia, atelectasia, enfisema. São moléstias, né? Irreversíveis para aqueles que são fumantes. Tem tratamento, mas o dano causado ao pulmão é irreparável, né? Estragou. Qual outro grupo? Tem algum outro grupo? Nós falamos aí dos portadores de moléstia crônica. Sim, tem alguns grupos que são importantes. Por exemplo, as doenças neurológicas, né? Olha. Que eu acho que é interessante citar, porque as nossas populações estão envelhecendo, né? Nós não somos um país mais jovem, mais de idoso, né? Estamos vivendo muito mais, né? As pessoas vivem mais, porque as condições de vida melhoraram, as ações públicas, inclusive os programas de vacinação. Sim, aumentaram muito a vida das pessoas. Essa campanha de vacinação também é importante para a melhoria da sobrevida dos nossos idosos. E as pessoas, evitando de ficar doentes, evitam de trazer despesas e superlotação nos nossos hospitais. Concorda, Tadeu? E liberar leitos para outras pessoas que necessitam. Não só nos hospitais, mas como nas próprias unidades de pronto atendimento. Unidades básicas de saúde, unidades básicas. Prontos atendimento, sim. A doença neurológica mais frequente, mais comum na comunidade é o acidente vascular cerebral, o popular derrame. Né? O derrame. Todos aqueles que têm familiar dentro do domicílio ou fora dele, né, ou institucionalizado qualquer pessoa que tenha alguma sequela, tudo assim, deve tomar a vacina. Deve procurar a antigripal. Antigripal, né? Indivíduos com paralisia cerebral, crianças, né, que no trabalho de parto tiveram dificuldades, e com distócia de parto. São pessoas que estão vulneráveis de alguma maneira ao vírus, porque o vírus vai circular. A Varginha é uma cidade assim importante no sul e ela é altamente urbanizada, né? Sim. Então, a urbanização, o vírus circula com mais há facilidade. Um agrupamento de pessoas e elas transmitem mais facilmente de umas doenças hereditárias, degenerativas, né? A esclerose múltipla, outras distrofias musculares, todos esses doentes têm que ter a intervenção da vacina, para terem um inverno, né, mais tranquilo. Ela tem algum efeito colateral, a vacina, Tadeu? Às vezes a pessoa após a vacina pode fazer febre, dor no corpo, possível, né? Às vezes um corrimento nasal. Às vezes num ano ou no outro as pessoas possam ter uns efeitos colaterais a mais ou a menos, mas o benefício é muito maior. Cria a imunidade, né? Então as pessoas que estão nos assistindo aí podem tomar essa vacina com tranquilidade. Sim. Porque ela é um apanhado dos vírus, né? Certo. Quais outros grupos? Ainda temos mais algum outro grupo? Transplantados. Transplantados. Hoje nós sabemos que o Sistema Único de Saúde evoluiu muito, né? Nós pegamos uma cidade como Varginha, tem transplantados de cardíacos, de fígado, os transplantados de pâncreas, né? Que hoje, são poucos, né? São poucos hoje em dia. Mas eles são poucos, mas no caso da nossa cidade tem que ser vacinado. Isso. Um grupo importante são os diabéticos, né? Que é um grupo grande, né? Muito grande, realmente, bem lembrado. Ele tem que ter acesso ao tratamento. Os obesos mórbidos. Os obesos, nós falamos aqui dos transplantados renais e dos pacientes que têm doença renal crônica. Quase todos os pacientes que fazem diálise ou hemodiálise, eles devem ter acesso à vacina, né? O paciente com cirrose, com hepatite crônica, né? As hepatites A, B
As hepatites é bom a gente sempre B e C, lembrar, né? 1 em cada 12 pessoas tem hepatite. Daí a importância de fazer uma o teste prevalência muito alta, fazer né? os exames preventivos para detecção precoce dessas moléstias, porque existe tratamentos. Isso. E esses tratamentos são muito efetivos. A hepatite C não tem vacina, ela não é imunoprevenível. Mas a hepatite B é imunoprevenível, né? Sim, tem as vacinas. O Estado brasileiro já universalizou a vacina da hepatite B. Hoje as crianças têm acesso à vacina nas unidades básicas de saúde. Tadeu, tem uma outra diferença, assim, uma coisa que é importante que a população fica atenta, é como fazer para distinguir se uma pessoa está gripada ou se uma pessoa está com dengue. Como é que está a situação da dengue também aí no nosso município? Que tipo de diagnóstico diferencial que a gente pode fazer entre essas duas moléstias, a gripe e a dengue? Varginha hoje tem diagnósticos de dengue, né? Sim. Por ter diagnósticos, pode dizer, um lugar que nunca teve dengue, não teve dengue, se tiver um caso só, já é uma situação de epidemia, porque muda a situação epidemiológica. Os cuidados, então, aqui na nossa cidade devem ser triplicados, os cuidados, principalmente dentro de casa. Isso. Aí, no caso, a dengue é uma febre hemorrágica. Sim. A gripe não acontece isso. Não é uma febre hemorrágica. Lembra de novo, quais são os sintomas da gripe? Geralmente você vai ter cefaleia, dor de cabeça, rinofaringite, corrimento nasal, né? Mialgia intensa, dores musculares, às vezes dor de garganta, que é a rinofaringite aguda, né? Sim. Que é a gripe. Então você pode fazer dor de garganta. Se o médico, você for vacinado, você vai poder evitar de ter todos esses sintomas. Isso. Ou se tiver, vai ter um quadro mais brando, mais leve, né? Mais frusto. Muito importante, muito boa lembrança. Não é isso? Não vai fazer um quadro clínico grave. Não é isso? Vale a pena fazer a vacina contra a gripe e influenza. Isso. Que vai estar disponível na toda a rede pública, nas policlínicas, nos postos de saúde, do dia 15 ao dia 26 de abril. É um programa que está sendo executado pela Secretaria Municipal de Saúde aqui do nosso município. Aqueles doentes que estão dentro do grupo de risco, dos grupos indicados, ele deve procurar a unidade básica de saúde e apresentar a receita contendo a indicação da vacina e o nome da doença que ele apresenta. Eu sofro de AVC, eu sofro de asma brônquica. Ou deve procurar um médico para que o médico procure e faça a vacina, faça a prescrição da vacina. Isso. Aqueles que um segundo que vai no interesse de um primeiro, né, na unidade básica de saúde, informando que dentro do domicílio há o paciente com a comorbidade, a VCESAB está incapacitado de ter vida normal fora do domicílio, até mesmo dentro do domicílio. Deve procurar o programa de atendimento familiar, o programa de saúde da família, e aí ele será atendido dentro de padrões, sua residência lá, levando a vacina também. O médico de saúde da família pode fazer esse processo, né? Nessa triagem. Isso, né? Então é importante ter a receita e a prescrição. Certo. Né? Quais outras recomendações você teria para a população de uma forma geral aí? Tadeu? Qual a sua mensagem, já que estamos encerrando o nosso bloco aí, falando sobre a campanha de vacinação? O Programa Nacional de Vacinação no Brasil, ele é exitoso, ele é muito efetivo, muito eficaz, né? As unidades básicas de saúde, os profissionais de saúde estão bem treinados para isso, né? As unidades básicas de saúde têm bom conhecimento, o serviço de enfermagem tem um conhecimento intenso desses programas e nós devemos lutar para o acesso de que todo cidadão, né, brasileiro, varginhense, tenha acesso a essa coisa maravilhosa. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Vale esse jargão, então. Isso. Então, isso aí é uma prova do Estado grande e forte que nós queremos, né, para o povo brasileiro.
Bom, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Tadeu Henrique Pereira, nosso médico infectologista, nosso amigo, e gostaríamos de convidar vocês que estão nos assistindo. Na próxima semana continuaremos falando sobre prevenção. É melhor prevenir do que remediar.